Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Gênesis 47, o versículo é 11 e 12 diz assim: Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Aqui eu comecei do fim, a história de José no final. A parte quando ele encontra o pai e os irmãos e dá possessão a eles de terra lá no Egito. Mas a história de José começa aqui no versículo 37. Filho amado de Jacó, os irmãos sentem ciúme, vendem José como escravo. Ele chega, vai trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar coloca os olhos em cima dele, se interessa por ele. Ele é acusado de assediar ela. Vai parar numa cadeia. Na cadeia ele trabalha corretamente, independente de onde ele está. Passado um tempo, como ele falava, a tradução dos sonhos, aí recordam dele, dos sonhos, das revelações que ele tem no sonho, manda chamar, porque Faraó tem um sonho. Ele interpreta sonho de Faraó e acaba sendo convidado para trabalhar com Faraó. E um dos sonhos, ele fala para Faraó sobre o tempo de escassez e o tempo de abundância e é convidado a fazer todo esse trabalho, a governar. E a gente já conhece a história de José toda. Ele vence, vira governador do Egito, Passa por tudo, mas vence na vida. E aí eu queria levantar um ponto. Eu estava conversando com uma amiga e uma frase dela foi muito bacana e me trouxe para a história de José. A gente precisa pensar no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Às vezes, muitas vezes, a gente vai precisar perdoar o nosso passado. A gente vai precisar se perdoar no passado. A gente vai precisar perdoar o que a gente viveu naquele passado. Seja ele o que for, para a gente ser feliz e viver um presente bom, a gente precisa perdoar o passado. E José fez isso. José, ele foi obrigado, para continuar vivendo, a perdoar o que os irmãos fizeram, a maldade de o vender como escravo, e aí ele passar tudo que ele passou. Ele poderia ter guardado raiva e rancor, mas será que a raiva e o rancor que ele guardasse permitiria que ele tivesse vivido um presente tão magnífico? Porque o que ele fez? Ele perdoou o passado, ele viveu um presente da melhor forma que ele podia viver, porque independente de quando ele estava lá dentro da cadeia ele fez o melhor dele. E eu e você, a gente tem que fazer o melhor pelo nosso presente. A gente tem que viver segundo a vontade do Senhor e fazer o melhor presente que a gente possa ter. Porque aí sim, a gente vai vislumbrar um futuro. Qual que é esse futuro? O Senhor Jesus está lá, nos esperando no nosso futuro. E se a gente seguir os preceitos que o Senhor Jesus nos designa, o que Ele direciona para nós, a gente vai ter um futuro excelente. Porque o nosso futuro depende do que a gente planta no nosso presente. Então eu me convido hoje e convido vocês a perdoar o que tiver que perdoar no passado, a viver o presente da melhor forma como a gente possa viver hoje, para que a gente possa vislumbrar um futuro maravilhoso, onde o nosso Senhor Jesus Cristo já planejou tudo para nós, e se a gente seguir o caminho que Ele deixa para nós, a gente vai ser muito feliz. A gente, como José, vai passar turbulência, vai passar dificuldade, vai passar prova, mas a certeza da vitória é garantida para aqueles que amam e servem ao Senhor. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.